Então, bom dia. Começando nossa mentoria de entidades, né? A gente estava brincando aqui com a Rosita, que ela foi abduzida para cá, né? Às vezes, assim, nosso mental, a gente tem uma mania de achar que sabe o que é melhor para nós, só que a gente faz muitas vezes essa escolha a partir da nossa mente, e a nossa mente mente, certo? Então, a gente tem que sentir no nosso corpo, né? Mas como também a gente é muito desobediente, rebelde sem causa, às vezes a gente até sente no corpo, né? Mas a gente acaba indo para o mental, porque nós fomos muito condicionados a escolher a partir do mental e não a partir do nosso corpo. E aí a gente fica nessa briga interna. E, e a gente tem que ir alinhando, né? Esse corpo, essa mente, esse espírito, para a gente conseguir evoluir. Enquanto tem cada um para um lado, enquanto a gente está separado, o negócio fica esquisito, a vida não anda. Então a gente tem que falar, olha, corpo, eu ainda tenho alguns pontos de vista com isso. Para mim, o tema entidades, né, é um tema esquisito, pesado, né? A indústria cinematográfica colocou muito implantes em nós, né? Ontem a gente estava até aqui falando, meus primos, sobre os filmes de terror e tal. E eu fiquei ouvindo isso, falei que engraçado ter essa temática ontem, né? Já que hoje a gente ia entrar nesse tema de entidades. Eu não gosto de assistir mais filmes de terror, eu era viciada. Eu adorava The Walking Dead, adorava tudo. Mas depois que eu fui avançando nesse mundo de entidades, eu fui percebendo que eu precisava começar a perceber as entidades a partir da minha própria percepção, assim, porque realmente o mundo vai colocando muitos implantes em nós, né, de tudo, do que é certo e errado, e a gente precisa começar a perceber para nós o que funciona, porque essa é a única maneira da gente se tornar a entidade dominante na nossa vida, que para mim é o maior desafio de todos, né? O que que é o empoderamento energético? O que que é o empoderamento feminino? O que que é o empoderamento financeiro? O que que é o tal do empoderamento? É eu ouvir o meu saber. E o meu saber, ele é diferente do de vocês. Então, por isso que eu confundo, assim, não é que eu confundo, eu trago o maior número de informações para vocês sentirem o que é verdadeiro para vocês. Porque, de fato, não existe certo e errado, né? Mas a gente tem que criar, pessoal, desconfortos. Essa aqui é uma aula que cria muito desconforto, né? Falar de entidades cria muito desconforto, né? Hoje até vi um dado, vou postar depois. São muitas entidades, né? O mundo, no meu ponto de vista, o mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo físico. Então, a gente pensar que a gente só tem eu aqui nesse quarto, né, que só tem eu aqui, tipo, que não tem esse mundo espiritual em volta, eu acredito que é... Ah, não sei se eu posso falar que é burrice, né? Porque, tipo, a gente foi ensinado a não olhar para esse tipo de assunto. Mas quando a gente começa a perceber isso, aí você começa também a entender muitas coisas na sua vida. Dores, doenças. Ontem eu fiz uma limpeza aqui que eu tô com uma tosse esquisita e eu tô na cidade da minha avó, tal, e eu falei, cara, eu tô muito conectada com a minha avó aqui. Minha avó fumava muito e tossia muito. Mas assim, aí quando a gente fala de entidade ancestral, a gente quer a avó do lado, né? Aí você aguenta às vezes a tosse, o sintoma, a gente vai criando alguns sintomas assim muito ancestrais, né? Algumas doenças são ancestrais e às vezes é muito difícil da gente se libertar de algumas coisas na nossa vida, porque de alguma forma tem o desconforto, mas tem também o colinho da avó ali, o cheirinho da avó, aquela coisa doida que a gente, né? Então, uma entidade ancestral é o mais difícil da gente se desconectar, porque a gente julga que é certo. Por exemplo, quando um pai morre, uma mãe vai embora, a gente sente muita saudade, né? Ontem foi Dia das Mães, né? Então a gente vê o quanto isso ativa muitos gatilhos em nós. Só que tem um momento que a gente tem que falar: basta, eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu preciso entender quem é a Kézia aqui na fila do pão, quem é a Kézia encarnada aqui, né? E tem hora que a gente tem que brigar, porque o jeito que o pai e a mãe eram vivos, é eles mortos. Eu ainda brigo, eu falo, tenho medo da minha mãe, cara, na hora que ela morrer, porque minha mãe é muito, tipo, muito, ela se impõe, né? Eu falo, minha Nossa Senhora, controlar minha mãe como entidade vai ser um grande desafio, né? Né, Leonida?
Quer falar? Vocês podem Queria falar bastante hoje fazer, para eu respirar. queria te fazer uma pergunta, se você consegue me responder aí de que poderia ser essas reações. Depois de uma sessão que eu participei, que não lembro de quem que era ali, mas que era muita dor aqui assim. Depois disso tá tudo descascando assim, tipo, sabe quando dá tipo alergia? E ontem eu Sim. tive plantão sábado, domingo e tem hoje à noite até amanhã cedo, né? E usei os óleos de proteção e tal, que a gente usa também. E num lugar que a gente teve mais uma, que é a minha aluna, que também usa e tal, faz terapia. Nós passamos óleo e fomos lá, fizemos nosso trabalho e voltamos. As duas voltou com alergia aqui, ó. Uhum. É. Então, essa questão de entidades, assim, porque o que que acontece? As entidades, elas percebem quando a gente tem uma habilidade de comunicação. Urano, já falei para vocês, Urano entra em Gêmeos a partir, acho que de julho, e o ano que vem a gente vai ter um ano regido por Urano, né? Então, que vai revolucionar toda a comunicação, inclusive mediúnica. Então, assim, quem é. Entenda, por exemplo, assim, a gente nasce com habilidades, né? A gente vê a criança que já nasce artista, que vai pintar, aquele que, poxa, é ótimo de matemática, que já quer ser veterinário, que já quer ser médico, já quer ser policial, a gente vai vendo, né? E nós? A gente já nasceu com o quê, gente? Né? Muitos de nós já nascemos com essas habilidades assim espirituais. Eu lembro que desde pequenininha, tipo, eu tinha pavor de cemitério e tal, e sempre fui fissurada nesse tipo de assunto. Mas a religião, minha mãe falava assim, larga de ser louco, isso não existe. Tem que ter medo dos vivos e tal. Então a gente não é treinado e condicionado a olhar com respeito para o mundo espiritual, né? A não ser aquilo que a gente aprende nas igrejas. Então, tá na hora da gente começar a experimentar a nossa espiritualidade e ver como ela vai funcionar para nós. E aí isso é uma longa jornada, porque desmembrar desses arquétipos que foram colocados, desses implantes, né? Mas de fato as entidades elas reconhecem as suas habilidades. Então, por exemplo, eu sempre fui um imã de problema, de desafio, tipo assim, para-raio, sabe? E, e, e com o tempo eu fui percebendo que isso era uma habilidade, mas que eu não sabia transliterar, eu não sabia usar isso a meu favor e usar isso como um trabalho, como uma profissão, né? Porque no tempo a gente também é muito condicionado achar que o trabalhador, né, da espiritualidade, ele não vai cobrar. Os padres recebem, os pastores recebem, e quem não cobra não aguenta servir. Então você vai ter que ter um emprego aí que você vai, sei lá, professora. E aí eu tenho uma das pessoas que me atende que eu mais amo, ela é dentista em período integral e ela atende bem pouquinho, assim, que ela não, ela ainda briga um pouco a espiritualidade dela, mas uma puta de uma terapeuta, assim, não se posiciona como terapeuta, que ela é dentista. E eu amo as sessões dela e eu sou uma das poucas clientes que ela atende. Então, é muito legal, assim, né? E eu tenho algumas amigas também que, tipo assim, não se posicionam como terapeuta, mas quando deixam de atender, trava todo o seu esquema. Eu tenho uma que é advogada, tem outra que trabalha com empresas, é tipo mentora de empresas, né? É verdade, é verdade. E o povo o povo morre de medo de atender. Ah, eu fico com preguiça, tem hora que eu falo, ai, Kézia, você? Eu falo, ai, gente, eu sou gente, também preciso de terapia. E tem hora que eu não consigo me atender, né? Então, quando eu acho alguém que me atende, eu grudo, né? Porque dificilmente o povo gosta de me atender. E aí, é, então, essas pessoas que ainda, enfim, tem outras profissões também, não quer só se dedicar ao mundo espiritual, porque já construiu uma outra jornada também, né, de trabalho, mas eu percebo que não olhar para o mundo espiritual trava o mundo físico, quer dizer, trava o mundo material daquela pessoa. Então, essas amigas minhas, elas já entenderam, elas estudam, elas fazem os cursos, elas não se posicionam como terapeuta, mas elas têm um grupinho ali que elas trocam, que elas se atendem, né? Enfim, faz trabalho voluntário e faz todo o movimento, tá? É verdade, precisamos o tempo inteiro. E então é sobre isso, não adianta fugir. É igual se você, por exemplo, tem uma mediunidade, primeiro é um presente do divino para nós, né, gente?
Eu acredito que são habilidades espirituais, assim como a pessoa que nasce para ser médico, que nasce para ser perito criminal, né? O pai do Raul é perito criminal. Eu falo, cara, tem que ter uma estômago de urubu, né? E eu até entendo hoje, assim, às vezes fala, aquela pessoa é seca, aquela pessoa é fria. Não, tem gente que tem habilidade, tem que ter esse estômago de urubu para fazer aquilo que eu jamais conseguiria pegar num corpo ali, né? Enfim, naquelas condições. Então, as entidades, elas percebem quem tem essa mediunidade, quem tem o dom de poder facilitar e contribuir com elas. Só que a gente tem tanto ponto de vista e a gente trava. E aí, quando a gente trava, geralmente, imagina só, eu não quero receber. Então, você cria uma muralha, não quero receber do mundo espiritual das entidades, tá? Você cria uma barreira, só que elas continuam ali, tentando comunicação. Elas sabem que você poderia ajudar. Então, nesse momento, para quem está começando, o que que eu indico? Olha, eu estou aprendendo esse universo das entidades. Eu estou entendendo que é uma missão, né? Que eu quero aprender a olhar com gentileza para esse mundo espiritual, para quem precisa. Porque da mesma maneira, entenda que a pessoa, quando morre, ela fica naquela mesma energia, a evolução dela continua daquele lugar, né? O povo tem uma maneira de falar, morreu, se iluminou. Não, filho, morreu, você continua trabalhando e vai continuar evoluindo. Então, da mesma maneira que a gente tem pessoas, né? Umas mulas encarnadas, tem as mulinhas desencarnadas, né? E por isso que eu falo para vocês, quando eu aprendo a olhar com compaixão, misericórdia para os seres aqui que estão aprendendo a se evoluir, eu também vou ter facilidade melhor com o mundo espiritual, porque é a mesma coisa. Só que assim, a nossa frequência também, que é onde eu bato aqui na tecla com vocês, eu pego no pé, a partir do momento que eu vou ganhando consciência, a gente vai aprendendo a se conectar com seres com mais consciência. É igual, por exemplo, assim, você sai de um casamento hoje, você vai arrumar um namorado amanhã, você vai arrumar um na mesma frequência. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Então, a gente tem que ganhar tônus energético, espiritual, para depois a gente mudou o padrão, muda tudo ao nosso redor. Agora, caso contrário, você vai arrumar o mesmo tipo de relacionamento de chefe, de cliente, de entidades. Porque entenda que a gente flui tudo em frequência, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz. Onde é que a gente está aqui? E é normal que a gente também oscile, né, gente? Nosso trabalho aqui é ganhar disciplina, rotina sagrada para a gente conseguir manter ali o mais tempo possível dentro dessas faixas mais ascensionadas. Mas é impossível a gente está numa realidade muito densa, né? E viver em sociedade, pagando boleto, trânsito, a filha, adolescente, escola, né? Tá atendendo, imagina, às vezes eu fico 5, 6 horas atendendo, né? Acessando ali a densidade das outras pessoas, porque às vezes não é nem mais a minha densidade, já é a densidade dos meus alunos, dos grupos, dos clientes. Então, minha energia também é baixa, não tem como, né? Mas aí é onde a gente tem que aprender a colocar o limite também no mundo espiritual. Porque entenda Chico Xavier. Lembra da história de Chico Xavier? É 24 horas por dia. O mundo espiritual também não para. Se você colocar aí na porta da sua casa, dou bolo de graça, dou sopa de graça, sou médium de graça. É 24 horas por dia as pessoas procurando o seu serviço. Então, por isso que é importante o posicionamento. O mundo espiritual exige de nós uma maturidade espiritual, porque se eu não sei falar não para mim mesmo, como é que eu vou falar não para um cliente, às vezes, que vai chegar numa energia também de abuso? Ó, não, eu vou com você só até aqui, né? E outra coisa importante, para não esquecer, já deixa você falar, Adriana, é uma questão importante assim, o mundo espiritual também é a desculpa perfeita para a gente também não mudar. Ai, mas eu não mudo porque eu tô cheio de obsessor. Ai, porque eu tô morando na casa monstro. Ai, porque é o demônio ancestral de estimação da minha família. Gente, a gente tem livre-arbítrio. Só que entende por que que às vezes tem pessoas que não avançam com esse tema entidades? Porque elas vão perder, tipo, a maior desculpa delas, os demônios, né? Ah, porque tem demônio. Que demônio, gente? Demônio é a nossa mente, muitas vezes, assim, sabe? São as nossas crenças, né?
Então, quando eu entendo esse mundo espiritual, eu entendo que eu tenho livre-arbítrio, que eu posso mudar de faixa vibracional, mas eu preciso abdicar, às vezes, de alguns vícios, alguns pontos de vista, alguns relacionamentos, né? Não dá para você estar casada, Igor, né? O capirotão e achar que você vai ter uma vida divina e feliz, impossível, né? Coisas que a gente assiste, tudo isso altera o nosso padrão vibracional. Então, eu tenho que ter uma mudança de atitude, senão a gente não sustenta um campo de energia. E essa frequência que eu vivo hoje, é onde vocês têm que aprender a perceber. E a gente hoje vocês já receberam uma mesa de limpeza de ambientes, de limpeza do seu campo de energia, que é o que vai ajudar bastante a música, alimentação, tudo é alimento. Tudo é alimento, né? A gente está se alimentando aqui de tudo o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter gentileza com o que a gente coloca para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Combinado? Porque senão a gente não consegue sustentar esse campo. Pode falar, Adri. Bom dia a todas. Késia, você tem Bom dia. bastante experiência nessa parte. Me traz clareza um pouquinho sobre a questão da disciplina. Eu agora estou conseguindo ter mais disciplina. Por exemplo, estou fazendo envio de reiki 2 vezes por semana. Já me coloquei disciplina de fazer o meu puja para casa 1 vez por semana. Eu estou criando rotinas. Sobre essa Yes. questão Eu tô te de ouvindo, eu, eu de eu tô ter essa procurando minha habilidade de garrafinha de fazer água. entidades, tá? Você percebe que seria importante nesse início, por exemplo, eu ter, vamos supor, o meu começo é um dia, 1 vez por semana, durante 1 hora ou 2, eu me permitir tratar essas entidades especificamente só elas, sem juntar com outro assunto, sem juntar, por exemplo, com uma limpeza de casa minha e tal, para que eu possa desenvolver melhor essa habilidade. Fundamental. Não tem evolução sem a gente limpar o nosso campo de entidades, porque a princípio a gente está muito envolvido com as entidades ancestrais, com os demoninhos de estimação, né? Porque, enfim, é, é aquele exemplo que eu dou, que eu sempre dou, né? Toda vez que eu ia facilitar, por exemplo, essa entidade de álcool e drogas, né? Eu passava muito mal. Mas por quê? Porque eu acabei crescendo muito naquele ambiente. Então, assim, estava no meu campo, né? Então, os filhos daquelas entidades, era tudo tipo assim, era todo mundo no mesmo rolê ali. Então, eu ficava mal, por quê? Porque eram as minhas amiguinhas, eram as entidades, era o meu campo energético. Então, a gente vai ter uma relutância, né, de mudar, de perder. A gente não sabe perder. A gente não quer perder nada. E às vezes, né, coisa boa, coisa ruim, não quer perder. Deixar embora, a gente tem muito medo do novo. Então, por isso que essa rotina e o primeiro estágio é o que a gente fala, a gente tem que suportar o desconforto, alguns vão chamar de catarse, né? Porque às vezes vão ter catarse, sim. Eu sempre tinha, e depois eu fui entender, cara, e quando? E uma dica super legal, a melhor maneira, porque a gente tem uma mania de olhar para o mundo espiritual e falar, poxa, é ruim. Ai, mas que droga, entidade de droga e álcool é horrorosa, entidade feia. Não, gente, as entidades que eu convivi, era as entidades que tinha dentro da minha casa, era as entidades do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, né? E meu avô era dono de um clube aqui, né? Então, imagina só, né? Então, a gente cresceu no meio dessas entidades de droga e álcool, assim, né? E, e todo mundo tem seus vícios. O problema é quando a gente faz aquilo de errado. E aí a gente não recebe desse mundo, né? Então, a gentileza, gente, essa é a palavra-chave para as entidades, gentileza. A gente tem que ter gentileza, compaixão, misericórdia, enxergar o Deus no outro, entender que se a pessoa está naquele caminho, é porque foi o caminho, enfim, que foi mostrado para ela, é o caminho que, tipo, né, que era ancestral e ela vai repetir, porque por amor cego a gente repete. Então, essa rotina de construir um novo caminho e essa disciplina, ela é fundamental, porque entende uma coisa, eu começo a trabalhar com entidades agora, vamos supor, eu tenho 44 anos, eu começo a trabalhar com entidade agora. O que é mais forte? Tudo que eu fui até agora ou o meu primeiro dia de entidades? E na hora que vocês estiverem aí com 2 anos de entidade, 3 anos de entidade, o que vai ser mais forte ainda?
a sua versão antiga ou a sua versão nova. Então, assim, não relaxa, é igual fazer dieta, né? A pessoa vai lá, emagrece. Meu primo perdeu pra cacete, tinha emagrecido super. Eu falei, primo, como que você engordou tudo de novo? Ele falou, é isso, a gente acha que tá curado. Aí começou a relaxar, aí começou a relaxar. Então, assim, a disciplina, a rotina sagrada é fundamental. Então, o que que eu sugiro? Pelo menos 21 dias aí de entidades, né? Às vezes até a gente está acabando o outro 21 dias do, do Arcanjo Miguel. Quem sabe eu começo aqui com vocês, né? E a gente faz um grupo de 21 dias de limpeza de entidades, porque é para a gente criar essa rotina. Tem que ter, né? Tem que ter essa rotina, porque é o momento que eu vou desacoplar. Ai, eu vou ter que me virar aqui, gente. Peraí. Me acertar minha postura aqui. A gente vai ter que desacoplar, né? Quebrar contratos espirituais. Então, a mesa, depois vocês vão imprimir, já está lá no grupo para vocês. Ela é bem completa, que a gente vai olhar para tudo, né? Energia telúrica, energia da Terra. Tem uma aula que está gravada sobre a mesa, tá bom? Tá lá no Telegram. Entrem no Telegram. Uma coisa importante: entram e não saiam do Telegram. O Telegram é um grupo que fica só material, não tem conversa. Se daqui um mês você vai chegar em mim, Kézia, perdi meu celular, perdi o Telegram, eu não posso fazer nada, eu não tenho tempo de ficar. E os comprovantes não são definidos de qual curso que vocês compraram, entende? Então eu não tenho essa administração. Até por isso que a gente consegue vender os nossos cursos pelo que a gente vende, tá bom? Então é uma responsabilidade sua organizar os seus materiais, tá bom? É importante a gente falar isso aqui na primeira aula. Organiza, organiza, tá bom? Gente que não organiza não prospera. Vocês têm que organizar o material de vocês. E então tá tudo lá no Telegram, a aula, a mesa para vocês imprimirem e vocês vão começar. A mesa ela vai dar muita referência. Então, por exemplo, ó, o que se requer que seja trabalhada, o que você quer que seja trabalhado para o grupo hoje. Mas se eu pergunto para o grupo, é uma energia. Se eu for perguntar também de forma individual, vai trazer uma outra energia. Olha que legal o que pediu. Comando xamânico. Xamãs são grandes exorcistas, né, gente? Trabalham muito nesse mundo, né, enfim, de limpeza de entidades, é maravilhoso. Inclusive, a gente tem um curso de xamanismo que é sensacional. Recomendo, que é um avanço depois de entidades para vocês, né? Então, a gente vai trabalhar, ó, comando xamânico, remoção de chips e implantes, que a gente falou até agora, que são essas programações. Muitas dessas programações são de outra vida. A gente já nasce com fortes tendências, né? Nem tudo a gente tem crença histórica, crença genética, crença de alma, e algumas crenças que são construídas nessa realidade, mas grande parte, pouco, eu falo que pouco é dessa realidade. A gente já encarna com muita, 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 muita informação de outro tempo, tá bom? De outras vidas. E, e a gente precisa olhar para isso. Então, a gente vai trabalhar aqui essa remoção desses chips, implantes, exorcismo, anticorpos para humanoides, né? Vocês vão me ouvir falar muito desse tema durante as aulas, que os humanoides são sementes estelares que encarnaram nesta vida para contribuir com a Terra. Por isso que a gente está aqui numa segunda-feira, por isso que a gente passa final de semana estudando curso, por isso que a gente investe o nosso dinheiro, por que a gente não está, né, fazendo outras coisas? Por que a gente pega, às vezes, todo o nosso dinheiro e investe em curso, viagens espirituais? Porque a gente já nasceu com essa consciência de semente estelar e é isso que a gente está fazendo aqui. Esse é o nosso maior propósito, servir a humanidade, servir a Terra, servir com consciência, né? E isso faz parte do nosso plano de evolução, estar aqui hoje na Terra, ter encarnado na Terra hoje, estar fazendo o que a gente está fazendo, é o nosso propósito divino. E aí a gente vai achar agora o equilíbrio, né, entre a nossa... Porque os humanoides, nós que encarnamos humanoides, a gente vai criando uma forma humana. Porque é muito difícil ser humanoide numa realidade com tanto julgamento, não é verdade? Você é louca. Fica ouvindo aquela retardada lá. Vai ficar maluca, vai comprar mais um curso, né? Ninguém entende as nossas escolhas, né? E não precisa entender também, não. Mas muitas pessoas desistem
são vistas como loucas, foram parar em hospitais psiquiátricos, porque a mediunidade e a esquizofrenia são melhores amigas. Quem é lá do curso de xamanismo já me ouviu falar sobre isso. Quando a gente vai escolher um xamã dentro de uma aldeia indígena, a primeira referência, se a pessoa não tiver um pezinho lá na loucura, ela não pode ser um médium. As pessoas muito mentais, muito racionais, elas não conseguem se conectar com o diferente, né? Elas não conseguem sentir, é uma programação. O humano é uma programação. Eu falo, discutir, eu sempre, primeira pergunta que eu amo fazer, ok, a Rosita é humana ou humanoide? 70% humanoide. Tem 30% já humanizado em você, Rosita, que a gente tem que liberar. Porque é isso, a gente vai querendo parecer normal. E o parecer normal, eu vou me blindando, eu vou abrindo mão da mediunidade, eu vou abrindo mão. E eu fico muito feliz porque eu vejo pessoas hoje, assim, que são pessoas que estão em lugares muito pontuais, assim, no mundo, empresas, tipo, humanoides, tipo, sabe, lá no Vaticano, humanoides. O Papa Francisco era um humanoide, né? No Vaticano, humanoides em empresas tech, humanoides dentro da Matrix, porque a gente está aqui para poder contribuir com o todo, né? Mas é importante a gente não vender a nossa alma, né, para os humanos. A gente tem que estar o tempo inteiro achando esse equilíbrio. A gente pode ter o luxo, ter o prazer humano, se divertir, eu brinco, eu chamo de ferramentas 3D. Com que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser a permissão para as ferramentas 3D, né? E, e aprender a ter facilidade com isso, porque aqui na Terra é humano, né? A gente está aqui experimentando uma versão humana, um corpo humano, e a gente vai precisar talvez de uma cirurgia, uma medicação, um spray de garganta, como pode melhorar nem tudo, a gente resolve com cristal e pêndulo, né? Então, a gente tem que achar essa comunhão, mas sem vender a nossa alma para os humanos, assim, sem perder a nossa essência, né? Mas grande maioria, infelizmente, não suporta a pressão, porque o humano é chato. Aí você tá casado com a porta, você bate, 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 tipo assim, a pessoa ela não se ofende, agora nós a gente já se magoou com tudo, a gente é super vulnerável, né? E aí a gente cansa, aí a gente fala, então faz do seu jeito. Então, grande parte hoje dos sementes estelares, eles estão se abandonando. Aí você vai ver suicidas, depressivos, toma um monte de remédio para poder perder as suas habilidades mediúnicas, para poder, sabe assim, não, vou parar com isso, não quero saber disso, não. É muito pesado para mim. A gente compra o peso dessa realidade como se fosse pesado, mas é uma habilidade. Igual eu falo para vocês, a minha maior habilidade é exorcismo. Só que demorou para eu perceber isso. Era tanto capiroto atrás de mim que eu falava, não é possível, gente. Aí eu falei, o quanto eu me divirto em ser uma exorcista? 90%. É que as pessoas Aí querem na se hora que eu encaixar. entendi isso, eu falei, pronto, acabou. Pode falar, Rosita. É que aí a gente tenta se encaixar no mundo dos outros e esquece do nosso, né? Pois é. Ou o que que a gente faz também? A gente quer trazer o humano para o nosso mundo. Da mesma maneira que a gente não quer o mundo deles, para eles também. E para que servem os humanos? Para fazer a coisa do humanoide funcionar. Então, eu contrato um humano, né, para poder fazer o meu negócio funcionar, porque eu sou doida. Assim, tipo, sou dispersa, sou ali, né? Eu fico lá. Então, a gente tem que ter o humano é para fazer a roda girar, né? E é necessário. Eu tenho muito que aprender com os humanos. Nós temos muito que aprender com os humanos, e é óbvio que tem vindo humanos também para poder aprender com a gente. Só que a gente tem que prestar muita atenção nessa troca, né? E não fazer o humano de errado, não fazer o humanoide de certo, e vice-versa, mas eu sustentar aquilo que é verdadeiro para mim. E quem são e onde estão as pessoas que querem criar comigo? O problema é que a gente vai para a definição. Não, esse negócio não vai funcionar. Eu estou aqui há 10 anos, né? Crio o meu trabalho, tenho o meu negócio, tenho uma renda super legal, graças a Deus, aos deuses, às deusas galácticas, mas eu não desisti. Se os meus alunos lá atrás, meus primeiros alunos, não tivessem desistido, meus amigos, eu vou falar para vocês, de quando eu comecei, eu posso contar no dedo quantas pessoas ainda trabalham com terapia, de quando eu comecei há 10 anos lá atrás.
Quem fez o primeiro curso de barras comigo, Teta Healing, todo mundo desistiu, cara. Por que que eu dei certo? Porque eu não desisti. Porque eu falo que coisa boa eu aprendi a apanhar desde cedo, né? Então, não é qualquer coisa que me derruba. Pode falar, Adriana. Foi. E acho que também tem um ponto bem legal, quer dizer, que eu acho que eu te conheço há uns 4 anos. Tudo é um momento que a gente vive. Você, na sua caminhada, você foi descobrindo qual é o seu jeito de ser, as suas escolhas foram te conduzindo para o que te faz bem, para o que libera a sua essência. E eu me dei conta, até conforme eu fui aprendendo, que eu sou muito boa em terapias, mas eu não me vejo como terapeuta, eu me vejo como empreendedora que empreende em terapias, empreende em estratégia de negócio. Eu me percebo de uma outra forma. E quando eu consigo, agora que eu estou conseguindo combinar isso, eu estou conseguindo fluir melhor nessa parte de energia, de pensar em colocar minha cara para contribuir com outras pessoas, de vender o serviço de terapias de uma forma que eu entendo que para mim é responsável, sabe? Acho que tem muito essa percepção que você está me trazendo. Agora eu consigo sentir o meu corpo. Então, eu entendo que nessa jornada, isso que você trouxe de se a gente desiste, a gente para todo o desenvolvimento que a gente está fazendo. É igual musculação. Se você parar de fazer o exercício, o corpo para. Se eu vou seguindo, que seja mais devagar que as outras, só vou levantar 1 quilo durante 6 meses. Tudo bem, mas eu estou fazendo aquela prática bem simples, que é o que o meu corpo comporta, é o que eu comporto. De alguma forma eu vou me encontrando, eu vou relaxando, eu vou me preparando para o meu jeito. E essa tua sabedoria, gratidão por compartilhar. Isso me fez acessar outras consciências. E quando eu me aceitei do meu jeito, nossa, eu estou tendo coragem de fazer muito mais coisa do que eu tinha. Mesmo com medo, mesmo sentindo às vezes aquela sensação natural do corpo humano de, você está com medo? Ok, o que esse medo quer me chamar a atenção? O que eu posso aprender com ele? E não parar por causa dele. Eu falo que a gente tem que aprender a trocar o medo por respeito, né? Porque o medo, ele paralisa a gente. O medo, ele é um sentimento primário, ele é importante. A gente tem que... Ele preserva a espécie, né? O medo... eu achei tão engraçado, minha tia ontem me mandou uma mensagem, eu tô no Mato Grosso, né? Já contei para vocês 1000 vezes, eles têm pavor daqui, a família do meu pai tem muitos traumas. E minha tia me mandou mensagem ontem, falou, Kézia, você tá em Rondonópolis? Eu mandei uma foto e ela falou assim, toma muito cuidado aí. Aí na hora eu falei, cara, que doido, né? Tem que respeitar o medo deles, né? A dor deles. Foi muito pesada as coisas que aconteceu com eles aqui. E, e eu fico tentando, às vezes, assim, até coloquei, falei, nossa, Rondonópolis tá tão bonita, a cidade cresceu tanto, né? Falei, tia, tá tão bonito aqui e tal, não sei o quê. Aí passou um pouco, ela falou, toma muito cuidado aí. Aí na hora eu falei, eu pensei, só se for pra engravidar de novo, né? Tipo assim, né? Como pode melhorar, né? Aí eu falei, ai meu Deus, arrumar outro Mato Grossense, outro masculino perverso, e eu vou arrumar outro filho aqui, vai. Vou conseguir engravidar até com, como chama? Eu fiz laqueadura, né? Masculino perverso, rompa até laqueadura, né, gente? E aí fiquei pensando nisso, assim, mas tipo, não é eu tentar convencê-los que aqui mudou, que aqui é bom, e também não é comprar o ponto de vista deles. Eu adoeci para estar aqui, porque foi tão pesado, né? Esse movimento de estar aqui e contra o sistema. Então, eu criei um puto de um desconforto para poder estar aqui, mas se eu também não venho, eu me acovardo nos limites que eles me colocaram. Tem evolução nesse sistema? Porque entenda que esse sistema já saiu de Minas, veio para o Mato Grosso, porque tinha que ter uma evolução aqui, certo? Todos os filhos da minha avó se casam aqui. E todos os netos nascem aqui. Tem algo bonito para ser visto aí. Teve ali os problemas, os desafios, as crenças, né? Que criaram muita dor. Teve as escolhas interessantes que eles tiveram que pagar, às vezes, com a vida, com a saúde. Todo o sistema tem essas histórias, né? Só que se eu não avanço, se eu sou mais uma que fala, eu não olho mais para o Mato Grosso. Eu não ponho mais o pé naquela terra. É a minha terra. E o universo é tão maravilhoso. Olha para você ver, onde eu fui engravidar meu primeiro filho, no Mato Grosso,
o pai do Mato Grosso. Então, assim, parece que é a espiritualidade falando, vamos avançar? Porque, tipo assim, não é eu comprar o errado, assim como os meus ancestrais compraram. Pelo contrário, eu estou aqui para transliterar, criar novos códigos, novas percepções. Vai doer? Vai, porque enfrentar o sistema é fácil. Não é muito mais fácil eu falar, não, vocês estão certo, eu vou só obedecer? Eu vou continuar aqui, no mesmo bairro, na mesma cidade, com o mesmo... É muito mais fácil, gente. Só que não tem evolução, a gente tem que tomar cuidado com... A gente, às vezes, fica escolhendo só o mais fácil. Mas não é à toa que vocês estão aqui, né? Vocês escolheram a professora mais difícil. Aquela que gera pouco conteúdo, né? Deixa vocês louquinhos. Então, nem sempre é sobre escolher o mais fácil, é de escolher os desconfortos inteligentes. Entende? Então, não tem evolução sem desconforto. A consciência, ela é altamente desconfortável e as entidades também. Olhar para esse mundo espiritual, vamos fazer um exercício aqui, vamos lá, baixa as barreiras, baixa todas as barreiras. Eu quero só que vocês percebam qual o primeiro número que vem na sua mente agora. Qual o primeiro número? 77, 89, 53, 854, 10, 9, 72. Ok. Eu perguntei quantas entidades tem aí junto com vocês assistindo essa aula agora. Tá? Sem fazer de errado, ó, para mim deu 3.800. Esse número tem vindo muito para mim. Mas ok. Gratidão. Gratidão. A partir de agora eu passo a reconhecer o mundo espiritual, sem julgamento ou com menos julgamento. Eu baixo as minhas barreiras para poder perceber o que vai funcionar para mim e o que não vai funcionar para mim. E um jeito que eu gosto de facilitar entidades, assim, de perceber quando eu não estou com as mesas, tal. Então tá, então alguém aí falou, sei lá, 77. Agora eu quero que vocês sentem, de todas as entidades que apareceu, a pergunta é: quantas querem ser facilitadas? Qual o primeiro número que vem? Ok. Ó, das minhas, tinha 3.800. Só 800 querem ser facilitadas. A Rosita falou que não vem. Tudo bem, Rosita, você ainda está muito... É nanosegundo. Qual o primeiro número que vem, Rosita? Não tem dificuldade nisso. É você confiar no seu saber. É que a gente fica, será que meu saber tá certo? Ai, será que... Mas vai treinando aí. Vocês vão ter que pegar aí um dia e falar, ok, quantas entidades tem aqui? Fazer pergunta e treinar o nanosegundo. Ficou pensando demais, é a mente, é nanosegundo. É o primeiro número que vier, tá bom? Quantas entidades tem aí, Rosita? O primeiro número que vem. Não tem. Já pensou demais. Para mim vem 78 aí na sua casa. 78. Quantas querem ser facilitadas aí, Rosita, das 78? Primeiro número que vem. Pronto. É isso. Confia no seu saber. Ok, tinha 78. Só duas querem ser facilitadas. O que eu vou fazer com as que não querem ser facilitadas? Vaza. Pica a mula. Isso é um exercício que a gente está fazendo. É uma forma de facilitar. Eu gosto muito desse formato. Isso é um formato do Axis, tá? Então tá. Duas querem ser facilitadas. O meu tinha 3.800. 800 querem ser facilitadas. 3.000 não. O que eu faço com as 3.000 que não quer ser facilitada? Vaza para fora agora do meu corpo. Anotem. Para fora do meu corpo,
dos meus órgãos, da minha casa, do meu negócio, do meu universo, porque assim, eu quero gente que não quer receber de mim. Vocês querem ficar brigando com portas? Eu não quero. Vai chupar prego. Vai encher o saco lá da vizinha. Então, quem não quer receber de mim, quem não quer ser facilitado, para fora agora do meu universo, para fora da minha vida, para fora da minha casa, para fora do meu mundo, para fora do meu negócio, para fora dos meus relacionamentos, para fora dos meus órgãos. Não tem permissão para ficar aqui. É simples assim, gente, só fica no nosso universo quem a gente dá permissão. O problema é a boazinha. Ah, eu quero contribuir com todo mundo. Não vai, gente, nem Jesus conseguiu. A gente tem que tomar cuidado. Quem quer receber de mim? É uma pessoa que quer receber de mim hoje? Ótimo, obrigado, e vamos lá. Quem quer receber de mim agora? Vocês recebem de todo mundo? Tem gente que não dá para receber, né? Como pode melhorar? Obrigado. Percebe? E aí, o que que você tem que fazer energeticamente? É como se uma energia, eu gosto de imaginar assim, ó, uma luz, uma energia que sai do meu coração e vai empurrar toda a energia egóica, obsessora, controversa, extraversa, compulsiva, demoníaca para fora agora da minha vida, para fora do meu universo, como se você fosse empurrar. Você pode imaginar, às vezes, ó, para quem está começando, uma luzinha, uma fumacinha que você empurra, dissipa, sabe assim? É, é igual, imagina só, você vai deixar qualquer pessoa entrar na sua casa? Alguém bate na porta e fala, oh, eu quero sentar aqui na sua casa, quero comer, preciso tomar banho, você vai deixar entrar? O que que você vai falar para essa pessoa? Mano, vai arrumar um pau para você subir, você não vai entrar aqui, né? Então, e essa autoridade que a gente tem que ter com o mundo espiritual. Agora, se você é trouxa, encarnada, imagina com o mundo desencarnado. Aí a entidade vai falar assim, ó, buh. Aí você fala, ah, pode entrar, pode comer, fica à vontade. Você pode dormir na minha cama, você pode ser a dona da casa. É isso que vocês estão fazendo, às vezes, com o mundo espiritual. Entenda que qual que é a diferença do mundo espiritual do mundo nosso? Elas perderam o corpo, só isso. Combinado? Então, se você vai dando esse comando de manhã, à tarde, à noite, gente, já é assim, 90% da treta. Para fora. Quem quer receber de mim? E agora os que querem receber de mim? Quem quer receber de mim? Aí vocês vão criar uma agenda de trabalho. Então, antes de dormir, eu vou ativar a mesa. Ó, hoje, então, quem quer receber de mim vai me esperar do lado de fora da minha casa. Às 18 horas, você pode criar uma câmara de cura. Você pode, tipo assim, imaginar. Você põe pro lado de fora, fala assim, ó, volta às 6 horas. Ou volta, tipo, tal hora que eu vou facilitar a minha casa, as entidades, e vocês vêm receber. Tal hora. É importante. Elas são muito inteligentes, tá? Mas por isso que é importante a gente ter uma. Ou você pode também falar assim, uma vez por semana. Elas esperam, só que assim, se você combinou, cara, elas vão chegar. E elas vão fazer um barulho. Eu conto essa história no curso de entidades, né? No 1, e eu combinei uma vez de facilitá-las tal, e esqueci, né? Porque, adivinha, esqueço mesmo. E, gente, aí um cachorro do vizinho, mas o cachorro latia, 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 um cachorro na rua. E latia, e eu ficando louca, cara, porque é um barulho. Qual o tamanho da sua surdez espiritual? É o tamanho da intensidade no físico, tá? Então, muita dor é só uma consciência. Qual a consciência? Quantas entidades fumantes tem aqui? Né? Quem que era essa entidade fumante? A sua avó, a sua mãe? É muito louco. Então, é por isso que eu falo, entenda o sintoma que você está tendo, e tem muito a ver, às vezes, né? Às vezes você está tomando remédio, faz um monte de protocolo, não resolve, porque é da entidade, não é seu, né? É muito legal perceber isso.
E aí eu saí, cara, eu saí com um balde na rua. Eu falei, eu vou jogar um balde de água nesse cachorro, tanto que eu tava ficando nervosa, fica nervosa. Aí quando eu saí, o cachorrinho na rua, ele parece que tinha uma fila na porta da minha casa, o cachorrinho ia lá atrás e voltava. Aí, a hora que eu vi o movimento dele, eu falei, cara, as entidades. Aí eu falei, quantas entidades tem aqui e tal? Tinha, sei lá, bastante. Aí eu falei, nossa, eu esqueci que eu tinha combinado de fazer a sessão, tal. Entrei pra dentro, fiz a sessão, acabou o barulho do cachorro. Mas o cachorro estava me ajudando ali a me lembrar do horário que eu tinha combinado. Então, assim, combinou com o mundo espiritual, faça. Põe o celularzinho para despertar. Não tem problema se vai ser. O que que o Axis fala muito de entidades que eu adoro? Ai, mas eu vou ficar limpando a entidade todo dia. Gente, quem vai receber os benefícios é você, é menos barulho, é menos confusão, é menos treta. Porque imagina só, tinha 3.800 entidades aqui no meu campo. 800 eu vou facilitar. 3.000 eu mandei embora. A minha vida vai ficar mais leve ou mais pesada? Agora, imagina Mais se eu leve. não olho para essas 3.800 entidades hoje. Aí amanhã tem 9.000. Depois de amanhã tem 10.000. Entende? Isso me engorda, isso me deixa estressada, isso me deixa cansada. Imagina você com 3.000 entidades andando atrás de você. Ok? 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 É igual, entendeu? Então, por isso que eu amo essa ferramenta. Com o tempo, vocês vão perceber que esses comandinhos, assim, hoje eu não tô afim de conversar com entidade nenhuma, vaza, não tô afim. Então, são comandos que, tipo assim, hoje eu me desconecto das entidades. Mas o que que a gente tem que perceber? Não é tudo sobre limpar entidades, ficar brigando com entidades, botar a entidade para fora para correr. É sobre receber. Quem são as entidades que querem se divertir comigo no Mato Grosso? Quem são as entidades que podem contribuir hoje aqui com o meu negócio? Quem são as entidades que podem me trazer corpinhos com dinheiro na mão? E, olha lá, viajei para outra cidade, facilitei. Eu sempre faço isso nos lugares que eu vou, né? E aí, vamos supor, vou facilitar as entidades aqui de Rondonópolis hoje, por exemplo. Falando isso, eu não fiz isso ainda. Depois que eu facilitei, o que que eu falo? Eu escolho receber. Quem é grato por mim hoje? Quem foi grato por esse trabalho? Eu escolho receber presentes. E esses presentes são variados. Eu posso pedir corpinhos com dinheiro na mão, eu posso pedir proteção espiritual, posso pedir, enfim. E posso simplesmente falar: uau, o que que eu nunca recebi do mundo espiritual que eu posso receber hoje? Qual a cura? Quem são as entidades que podem me ajudar a me curar essa tosse, a restaurar meu corpo físico, fazer uma massagem no meu corpinho, facilitar o meu negócio? Quem são as entidades que podem facilitar o meu negócio hoje? Quem são as entidades? Arcanjo Miguel não é uma entidade? Mãe Maria não é uma entidade? Quem são as entidades que podem fazer um faxinão na minha casa, limpar entidades, quando a gente às vezes está sem energia, está doente, está mal? Então, onde eu quero levar vocês? Eu não quero ficar aqui falando de obsessor e tal, porque eu mudei frequência, acabou. Eu quero falar para vocês de rotina sagrada, disciplina, aprender a receber e aprender a perceber. Muitas vão procurar a gente para auxílio espiritual, né? E qual o problema? Você vai facilitar uma, vai facilitar 3.000, vocês vão perceber que vai aumentar muito. Só que vai aumentar o receber de vocês também. Entende? Então, assim, eu vou facilitar uma, já facilito 10, já facilito 1.000. Vai aumentar muito, vocês vão aumentar muito a percepção. Ai, Kézia, mas ficou muito barulho, muito confuso, eu tô ficando tonta. Então, são sintomas. Labirintite é um sintoma de entidade, zumbido no ouvido é sintoma de entidade, compulsões é sintoma de entidade. Muitas coisas assim, tipo irritação, às vezes, né? Nem tudo é de entidades, é óbvio. Mas uma pergunta poderosa, verdade, isso é meu ou de uma entidade? O quanto isso é meu, o quanto isso é de uma entidade.
E às vezes você está no meio de uma reunião, às vezes não dá para você parar para poder perceber, né? Ó, agora eu não vou olhar para isso. Então, eu peço que você se afaste do meu campo e na hora que eu puder, eu vou perceber. Eu já falo, por isso que eu falo, tem um horário fixo, pelo menos uma vez na semana. Sexta-feira, 6 horas, é o dia de eu olhar para a entidade. Um exemplo, né? Porque aí você vai jogando, você vai já criando essa agenda. Sentiu de fazer antes? Ótimo, pega a mesa, organiza, vai lá, faz antes, limpa, né? Mas assim, eu gosto muito da rotina do sono. Então, dormir com o portal aberto, dormir com a entidade em casa, assim, então já é da minha rotina facilitar a noite, principalmente, tá bom? É o barulho da surdez, né? Eu falo assim que a intensidade no corpo é qual o tamanho da sua surdez, né? E a surdez também para o mundo espiritual, né? Então, eu tô o tempo inteiro assim, vou pegar a estrada, vou dar um curso, qualquer coisa que eu vou fazer, vou às vezes num lugar, eu peço a contribuição delas o tempo inteiro. Olha lá, senti de fazer às segundas às 18, ótimo, é legal ter esse horário. Kézia, mas eu senti de fazer antes, ok. Eu não tenho muita forma e estrutura, não. Eu vejo que o bicho tá pegando, eu já já vou lá e às vezes é muito. Às vezes a gente assim vai numa casa que é portal, né? Então, o que são portais de entidade, né? Para quem nunca ouviu falar. Então, são portas que a gente abre para outras dimensões. Então, tem pessoas que são portais, e aí é muita entidade, cara. Às vezes você tá casado com um portal. Então, dentro dos protocolos, geralmente eu fecho o portal e limpo a entidade. A gente vai falar bastante disso nas aulas, tá bom? Porque não adianta, por exemplo, imagina que você está com uma privada entupida vazando ali. Adianta você limpar a casa ou você tem que fechar, arrumar a privada primeiro, não é verdade? Tem jeito, a casa vai ficar fedendo. Então, portal é algo que eu tenho que monitorar. Tem portal aberto aqui? Quantos são da Terra? 2. Ok, vou facilitar. A gente vai falar disso nas próximas aulas. Quem tem pergunta de tudo que a gente conversou? Kézia, deixa eu aproveitar. Eu tenho uma habilidade que eu gosto, porque assim, eu sou meio avoada também, eu saio botando despertador no relógio para poder lembrar de fazer. Eu comecei, já tem alguns anos que eu faço isso, que eu gravo áudio, vamos supor. Como é que eu me. Ou uma oração, ou talvez até esses exercícios que eu vou ler no material com a minha voz. E às vezes eu durmo escutando várias coisas. Eu posso, por exemplo, hoje que eu estou bem, gravo uma limpeza, e aí eu deixo ela como aquela estratégia minha para me lembrar. Se eu esquecer, opa, eu começo a escutar e aí eu vou acompanhando. Isso também é uma contribuição, né? Nossa, muito. Dormir com esses áudios é perfeito. Eu vou sentir que eu quero fazer os 21 dias. A gente vai começar. Deixa eu só acabar o outro grupo, que a gente já tá, acho que é 18, né, Gi? Deve estar acabando já o outro, né? 19, 20 e 21. Falta só 3 dias e aí a gente começa com essa limpeza que serão áudios inéditos, mas assim, você gravar é sensacional. Eu vou trazer algumas referências para vocês, novos pontos de referência, mas assim, vocês têm que personalizar, porque tem coisa que é muito particular. Por exemplo, assim, às vezes a criança autista abre muito portal de entidades, tá? E então, por exemplo, idosos. Então, às vezes, poxa, estou cuidando da minha mãe em casa, tal. Idosos também abrem muito portal, porque é companhia. Entende que portal, por exemplo, assim, ai, que saudade quando eu era pequenininha, morava lá em Rondonópolis. Eu abri um portal, cara. E às vezes, assim, eu posso visitar, eu posso abrir o portal, né? Mas, tipo, eu tenho que fechar. Imagina que você sai pela sua casa abrindo todas as portas e gavetas. É isso que a gente faz. É assim, por isso que vira uma bagunça. Os portais são portas de armário, gavetas abertas, que vão vindo energias de tudo quanto é lado. Então a gente pega uma memória, conecta com uma coisa, conecta com outra, aí no final do dia tá aquela bagunça, aquele tanto de energia. Então, assim, eu revisitei uma memória, veio alguma lembrança, tal. Essa frase é muito importante. Eu peço que todos os portais que eu abri hoje sejam fechados agora da maneira mais coerente e acendidíssima. E essa sensação. Agora eu estou colocando a bagunça no lugar, guardando o sapato, fechando armário, fechando gaveta. Então, essa é a disciplina que eu quero trazer para vocês, porque senão fica muito pesado. Aí a nossa vida não anda porque é uma bagunça.
Ninguém prospera com bagunça, não tem como. Então, tem que colocar a ordem nesse galinheiro. E você tem que ser a entidade dominante na sua casa, porque às vezes é o seu marido que está abrindo o portal, aquele cara que bebe dentro de casa, enfim, traz a entidade do trabalho. É muito louco, né? O Michael trabalha com uma pessoa, o cara tem muita ansiedade, é portal, né? Ansiedade é um sintoma também, assim, de entidades, é muita informação. Imagina só a cabeça. Todo mundo, não que seja só isso, mas pode ser isso, tá? Não tem, assim, uma regra, isso é isso. No mundo espiritual não tem regras. A gente vai percebendo ali números, né? A gente vai estudando e vai tentando perceber, vai rastreando. E ele começou a trabalhar com esse cara, e esses dias ele viajou com esse cara, ficou 4 dias dormindo no mesmo hotel, 24 horas por dia junto. Gente, ele chegou em casa, ele parecia aquele Tasmania, assim, de energia, né? Tipo, aquele vórtice, e ele ficou muito doente. Eu acabei ficando resfriada também, assim, né? Porque, olha, que vórtice de energia, de intensidade, assim, é muito fodido, né? E então alguém tem que fechar esses portais, tem que olhar, tem que facilitar. Crianças trazem da escola, filmes, videojogos, alguns videogames, tudo isso abre portal. Então, assim, vai proibir todo mundo? Não tem como, né? Não tem jeito de a gente ficar, não, não vai. Não vai jogar, não vai assistir o filme. Mas, assim, geralmente as crianças estão, às vezes, jogando Fortnite, jogando alguma coisa, eu já ativo um vórtice. Esse código aqui, ó, chama descarga, vórtice de descarga. Ele é sensacional, então, manter ele ativo com frequência, né? Então, eu posso simplesmente conectar com a mesa de manhã, vou ativar o vórtice de descarga e toda a energia aqui vai filtrando, é como se fosse um filtro, vai liberando, vai jogando o lixo embora, tá bom? Vocês têm que administrar energeticamente esses fluxos de energia, né? E não adianta, hoje a gente vive. Eu sei que vocês têm, às vezes, outros trabalhos, tal, eu vivo disso, então eu vivo 24 horas fazendo tudo isso, né? Até para poder perceber. Mas, para quem trabalha fora, enfim, eu sei que é mais difícil, mas tentem criar, deixar os materiais na mesa. Não deixa material, às vezes, em gaveta, deixa material fácil, que você cria um lugar para você atender, para você, seja no seu quarto, na sala, tem um lugar e compra uma mesinha, cria o seu altar de trabalho, né? Então, tem seus cristais, suas velinhas, suas mesas, deixa isso à mostra, né? Porque assim você vai estar o tempo inteiro, indo no banheiro, tô limpando a casa, você está ali dialogando com o seu material. Poxa, eu conecto agora com Conexão Ambientes, peço que a mesa Conexão Ambientes facilite o meu corpo, a minha casa, a minha vida agora. É melhor do que nada. Eu quero que vocês rastreiem, porque de repente eu tô aqui, poxa, tô lá, pendulei, né? Aí me veio lá, limpeza de objetos, limpeza de, enfim. Aí, de repente, 3, 4 dias tá falando de limpeza de objetos. Opa, tem uma informação aqui. Será que algum objeto é portal? As mesas, eu preciso das mesas? Não precisa, só que as mesas é para facilitar essa ciência espiritual, porque pode ser tudo. Eu quero que vocês rastreiem. Que objeto que é esse aqui? Será que eu comprei alguma coisa que eu adoro coisa de brechó, né? Coisa antiga. E às vezes a gente tem que limpar os objetos. Tem que limpar, tá bom? Então isso tem na mesa também, porque alguns objetos são portais. Kézia, deixa eu te perguntar. Com relação assim a insetos, o que que você me diria dentro de casa? Existem alguns estudos, né, que falam, por exemplo, o morcego é obsessor, né, maligno, enfim. Eu volto lá para a frequência, muda a frequência, foca na frequência que muda até todos os tipos de seres encarnados e desencarnados aí do ambiente. Só Não, uma porque eu já vez,
Eu já chamei 6 detetizadores, já chamei de novo mais um para detetizar aqui a casa, porque eu não encontro foco de barata. É energia densa, barata é energia densa, é muito pensamento, é, formas e pensamentos, porque a preocupação, ela vai criando uma nuvenzinha escura, né? Chama formas e pensamentos, tá? E não é à toa que você foi abduzida para cá, né? Então, entenda que baratas são seres que estão ali no submundo, né? E E então, escorpião, né? São coisas que a minha cunhada, cara, ela tava achando 20 escorpião por dia na casa dela. E com bebê e tal, diz que os escorpião saía, assim, um caos, um caos. E aí ela chamou uma amiga nossa para poder limpar, que ela não estava conseguindo limpar. Só que assim, é burrice, né? Porque, tipo, a frequência da casa dela era umbralina, né? Vocês têm lá o frequencímetro para vocês medir qual é a frequência vibracional da minha casa hoje. Então, isso é o mínimo. Qual a frequência do meu quarto, qual a frequência da minha casa. Eu tenho que monitorar a minha frequência, a frequência das pessoas com quem eu que mora, comigo, qual a frequência do meu marido. É um pé no saco, mas a gente tem que monitorar, não tem como. Porque você vai dormir com a criatura. então, e aí eu já chamei 6. Essa semana eu já chamei mais um, porque tipo assim, aí ficam falando, que seus móveis são planejados. Eu falei, tá, mas eles não têm, na parede eles não têm fechado, é azulejo. Então não tem como. Então, sabe? E fica, e limpa, e abre gaveta, e limpa a gaveta, e tira O que papel, me tira vem da sua casa é energia telúrica, tá? Na mesa tem esse código de energia telúrica, então é uma energia que está embaixo da terra. Então pode ser assim: o que que era aí no seu bairro, o seu terreno da sua casa? Não é da casa. Então, por exemplo, pode ter alguém que está enterrado morto aí no quintal. Às vezes você está perto de um cemitério, então é, não é, tem o- não. olhar para essa energia telúrica, o que que era? E isso às vezes é muito antigo, né? Era uma fazenda, era um sítio, enfim. Antigamente as pessoas enterravam mortos nos seus quintais, né? Bebê, mulher quando abortava, colocava ali próprio animal de estimação. Os próprios elementos, né, gente, os elementais, né, a gente começa a construir às vezes em cima da casa dos elementais, né? Então, aí a gente tem um código específico. Na hora que eu pendulo aqui, veio para você trabalhar o comando de Gaia, limpeza do terreno, limpeza de objetos. Então, entende? É isso que a mesa vai trazer, um ponto de referência. O que está acontecendo aqui na minha casa hoje? Olha lá, miasmas, energia de dívida, limpeza de humanos e humanoides. Gente, todo mundo que vai na nossa casa deixa rastros. Nós somos como lesmas. Onde a gente encosta, ó, viu que mudou a imagem? Ó, coloquei a minha digital aqui, ó. Já tô tudo encebada, né? Vocês já estão me vendo aqui tudo encebado. É assim, sentei no sofá. Ah lá, limpei. Sentei no sofá, deitei na cama, tudo tem, a gente chama de imprints, né? Então é como se fosse aquele rastrinho da lesma. Aí se tá numa casa que outra pessoa já morou, alguém já morreu, alguém já adoeceu, né? Hoje eu vi o Papa Novo entrando na casa do Papa Velho, né? Eu falei, credo, tanto de Papa que já morreu naquela casa, naquele apartamento, que horror! Deus, funcionário, cara, nossa. Eu mandei minha funcionária embora, que alívio, gente. Ela era uma gracinha, mas assim, muito densa, muito pesada, muito, muito. E assim, não dá pra gente ajudar todo mundo. Teve uma casa também que eu fui morar, era lindo o lugar, um rancho na natureza, tal. Mas eu apanhei tanto assim do lugar porque eles tiraram uma árvore sagrada. E aí os indígenas falavam para mim: tem que plantar a árvore sagrada. Eles tiraram a árvore que era protetora ali daquele lugar. E muito morcego. Mas aí, tipo assim, muita coisa, muito trem envolvido. O cara, o rancho que eu tava morando, o cara perdeu o rancho pro agiota. Aí o agiota morreu, ou foi assassinado, a gente não sabe, né? Aí o rancho volta para os antigos donos, né? Tipo, e aí
o agiota ficava lá. Às vezes eu percebia a energia, esse rancho é meu, quero que você saia daqui. Mas, tipo assim, então tem umas coisas assim, com o tempo, é óbvio, né? Não é do dia para a noite, não. Com o tempo a gente vai percebendo. E aí, por fim, eu falei, essa treta não é minha, eu vou sair desse lugar aqui, que tipo, aí eu resolvi sair. Cancelei o contrato, era de 1 ano e vazei, porque não, vou ficar. Tem hora que enche o saco, tem uns trabalhos que são mais pesados, entende? E eu não preciso, assim, tipo, a gente tem que escolher o que é verdadeiro pra gente, né? Foi legal a história ali, o estágio naquele rancho, naquele lugar, mas chegou um momento que ficou muito pesado pra mim. Porque você morar num lugar desse turbulento, cara, acaba com a sua saúde, acaba com a sua. Te detona, tá bom? Então, por isso que nessa jornada aqui desse grupo, a gente está olhando para a questão de ambientes. Porque o ambiente adoece as pessoas e as pessoas também adoecem os ambientes. Então, não tem como a gente não tratar ambientes. Então, até agora a gente falou de entidades e nessa jornada a gente vai falar de ambientes. Prestar bastante atenção nos nossos ambientes, tá bom? Quem frequenta os nossos ambientes. E às vezes é isso, poxa, desapego, né? Minha funcionária era ótima, excelente, cozinhava, a casa ficava um brinco. Mas, cara do céu, o que ela levava de nhaca, assim, de imprints, né? Nossa, e eu falei, e eu fiquei muito doente depois que ela começou a trabalhar, e eu ainda até achava que era pela questão do Raul, da mudança dele, e eu falei, eu vou fazer um teste, porque não é possível, tanto de consciência que eu tenho, não é possível que eu tô tão mal assim, por conta do meu filho, né? E aí eu falei, eu vou tirar ela e vou, né, ver o que que vai acontecer comigo, gente. Minha energia fez que se você tá perto ali de uma pessoa muito doente, de portal, de entidade, tudo isso, e é aquilo que eu te falei, quer mudar? A pessoa quer receber? Não quer. Então não adianta, entende? Aí, sabe aquela que você tá ali, a pessoa com o rodo na chuva? Era eu ali, era a sensação que eu tinha, eu com o rodo ali na chuva. Ela era a chuva e eu ali limpando a nhaca que ela levava para dentro da minha casa. Aí eu falei, não, não dá. Tá mais fácil eu aprender a cozinhar. Tá mais fácil eu limpar a minha casa aqui. Beleza. Tá bom? Mais alguma perguntinha pra gente ir encerrando hoje? Hoje foi uma abertura, eu quero que vocês assistam a aula da mesa, imprimam o material, me tragam perguntas, porque esse curso aqui, na verdade, ele é mais. Tem coisas que eu quero trazer para vocês, vou trazer, mas ele é um curso mais para vocês trazerem as perguntas, as suas dúvidas sobre os seus ambientes, né? Ele é um troca-troca, sim, então eu preciso das perguntas de vocês. Vai ter o meu conteúdo, óbvio, né? Mas é importante que a gente cresça com o conteúdo de vocês. Pode fazer pergunta no grupo também, tá bom? Ei, A Kézia, Gi, a Gi tá aí para ajudar vocês também um pouquinho, que ela também manja pra cacete de entidade. Né, só uma Gi? pergunta. Dona, depois lembra da Gi me inserir lá no grupo que eu cheguei hoje de manhã. Ah, Obrigada, tá. Foi beijo. eu que te adicionei, que a gente já estava em aula. Eu falei, agora eu vou te adicionar, vou te liberar lá. Ei, Kézia, Sim. é assim, eu tô ativando as minhas vezes tudo em cima de uma cama no quarto do meu filho. Tem algum problema? Ou não? Todo, porque assim, eu não tenho uma mesa em casa, que a casa é pequena, não tem onde estar colocando. Uhum. Mas ele Aí eu dorme na ativo todo. cama? Não, ele dorme, no, dorme numa rede no mesmo quarto, às vezes, então dorme comigo. Tá. Ah, eu não tenho muito ponto de vista. Meus trem ficam onde eu tô também, assim, sabe? Uhum. Lembra de fechar portal. Lembra, às vezes, se ele for dormir na cama, você preparar o quarto, né, para cama, né, pro sono, porque o Feng Shui fala da gente que não é bom trabalhar no quarto, mas tem hora, gente, que não tem como, né? Eu até tô vendo um apartamento e eu achei um apartamento que ele tem uma sala de convivência, porque eu falei, tem hora que eu fico cansada de ficar o dia inteiro dentro de casa também, né? E eu acabo tirando muita liberdade das crianças também, né? Por conta das aulas, atendimentos. Aí esse apartamento ele é bem menor do que os outros, mas ele tem essa sala de convivência que eu posso trabalhar fora. E eu amei, né? Tô querendo escolher ele por conta disso, assim, de eu levar um pouco dessa energia também um pouco para fora da minha casa, sabe? Eu tenho sentido de fazer esse movimento, assim, depois de
tanto tempo trabalhando em casa. Mas, enfim, depois de 10 anos, né, gente, trabalhando em casa, agora eu tô com vontade. Mas, assim, dentro do prédio, a vista dá de frente para a praia, então vai ser um lugar bem gostoso, assim, para poder trabalhar e criar ali, né? Mas é isso, tem hora que a gente precisa botar, né? Você que mora num sítio, né? Às vezes, sentar lá fora, levar essas energias, pé no chão. Eu adoro trabalhar desse jeito, assim, sabe? Então, eu tenho, por exemplo, uma bolsa que eu tenho o básico, né? Tipo uma mochila, o básico, meus cristais, tal. Então, eu vou com a minha maletinha, faço ali o meu cantinho ali, né? E então vai criando um padrão aí. Às vezes é bom tirar um pouquinho de dentro de casa, sabe? A gente ganha até mais receber da terra, né? Fazer esses trabalhos espirituais, às vezes numa grama, às vezes eu vou para uma pracinha. Eu adoro trabalhar na rua, assim, meio do mato, enfim. É muito generativo, muito. A gente ganha mais tônus energético, tá? Ok, obrigada. De nada. Alguém tem mais perguntinha? Quando a gente for pegar, que nem eu ainda vou imprimir a mesa, aí depois você vai nos ensinar como um pendular, ou já no Tem vídeo já uma tem? aula já gravadinha lá para vocês, tá lá no Telegram. Essa aula já está pronta. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a mesa, com a questão de pêndulo, vocês vão chamar a Gisele Bogler, que está aqui. Vou colocar o contato dela lá também. Tem um videozinho lá que ensina vocês a montarem um pêndulo. Vocês podem montar um pêndulo com uma linha, uma agulha, às vezes para quem não puder comprar, ou se às vezes for demorar, mas é para poder ajudar a facilitar. Às vezes um colarzinho com pingente funciona, tá? Pêndulo, eu indico às vezes de madeira, eu amo esse aqui que ele é de cobre, porque, gente, cristal quebra muito. Aí Não, o é um meu é de saco. cristal. O meu eu desisti de comprar de cristal, apesar que assim, o povo fala, ah, quebrou de cristal, não serve mais. Eu sempre pergunto pro meu pêndulo, você tá ativo? Meus pêndulos adoram trabalhar. Então, tipo, eles não são preguiçosos e eles não têm ponto de vista de coisa quebrada, tá bom? O Então, meu é de tipo, cristal e ele tem aqueles que quem fez para mim foi o Dr. Edson. Orgonite. é, é isso mesmo. Então, nem Aí sempre quando trinca tem que trocar já? Eu coloquei a aula no privado, no grupo ontem do Telegram, tá? Ontem, dá uma olhadinha que tá lá. Eu vou até confirmar, deixa eu só ver se esse chat desse grupo aqui, que eu sempre faço isso com vocês, né? Eu fico brigando que o material tá lá e aí o chat tá invisível. Deixa eu ver aqui, gente. não tá lá Só não, que eu já olhei. Você cadê colocou aqui? no grupo mesmo, conexão ao ambiente. Iniciar, cadê aqui, gente? Deixa eu olhar no Telegram aqui que eu já respondo vocês. Aqui tá aqui, ó. Só que agora às vezes o chat está invisível para vocês, aí vocês não acessaram o material. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Ah lá, chat oculto. Parabéns, eu sempre faço isso. Obrigada. Agora o chat está visível. Dá uma atualizada aí, vê se apareceu, gente. Tá lá, a mesa e o Conexão Ambientes, tá bom? A mesa do Conexão Ambientes. Tá, já vou mandar imprimir já. A3, A4, né? No A3 ou no A4, é. Essa daqui, ela é. Ai, gente, a menor é a A4, né? Acho que é. E então é isso. Então assistam essa aula. Qualquer dúvida pode chamar a Gi, né? A Gi vai atendendo vocês conforme a demanda, tá bom? Agora deu certo? O A4 é o menor. Obrigado, Bárbara. Ótimo. A Beth também falou que comprou de madeira, porque o dela quebrava muito. Ah, eu enchi o saco. O A4 é o menor, então eu sempre coloco. Antes eu mandava plastificar, agora eu coloco naquelas pastinhas em L, fica bem baratinho, né? E eu mando imprimir em papel fotográfico, mas você pode mandar plastificar também. Aqui onde eu tô morando não tem quem plastifica. Quer dizer, o cara plastifica, mas igual o rabo dele. Aí eu achei melhor colocar na pastinha IL. É uma pastinha sem elástico, tá? E aí, o grupo do Telegram, o que é aqui? É a mentoria de entidade de maio. Isso, Jaque.
Gente, ó, regrinha para ficar fácil, para vocês não me enlouquecerem e não surtar agir. No grupo do WhatsApp está todos os links e horários de aula, por favorzinho. Se organizem, tá bom? Então tá lá, no WhatsApp tá lá, nome do grupo e embaixo tem a descrição do grupo. É muito simples. A gente tem que desenvolver com essas tecnologias, tá? Lá, então assim, cadê o material? Material sempre, regra, material sempre no Telegram. Eu até posso aqui no WhatsApp, só que a gente vai conversando, ele vai ficando lá para trás. Quem tem que procurar o material? Vocês, gente. Não fica mandando mensagem para mim, para agir, não. Cadê o material? Cadê a aula? Gente, se vira, a gente é um grupo de mulheres adultas, por favor. A nossa equipe está reduzida, não dá para responder vocês na hora, né? Enfim, tem outros grupos acontecendo, então eu preciso que vocês se organizem. Tem erro do lado de cá, igual aqui, eu falei para vocês, o material está lá. E aí o chat invisível. Tem erro também. Aí vocês vão falar, Kézia, eu já olhei 10 vezes, não achei sua vaca. Atualiza o grupo, não tem problema, eu vou lá e vou resolver, tá bom? Mas assim, eu quero que vocês olhem, leiam com carinho, tá tudo na fuça. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, até para não. Porque senão a gente fica numa energia de abuso. O que que eu falo para o universo aqui quando eu não acho nada, quando eu não tenho nem coragem de procurar? Ai, universo, eu sou infantil, tá bom? Então, olha para esse lugar, tá? Então, sabe a criancinha que é tudo na mão, tudo mastigadinho? Tomem muito cuidado com esse lugar, porque não tem dinheiro nesse lugar. Então, às vezes agir, eu pago agir. Eu falei, você tem que te pagar, agir. Que dia que é hoje? Dia 12, Nossa, Gi, 2 dias atrás. Gi, você não me cobra? Eu tô eu aqui não em quis Nárnia, cobrar né? você, porque eu não quis cobrar você. Você estava aí curtindo seu filho. Tá tudo bem. Gi, Mas hoje, tem me deu uma hoje eu dor ia de te quem? cobrar. Tem que me cobrar. Então, agir, mesmo eu tendo agir, cara, toda hora eu falo, peraí, eu tenho que procurar isso, eu não fico folgando nela. Então, eu tento fazer, porque senão, cara, a gente vai para uma energia de abuso e de infantilidade. Então, é super importante a gente, assim, é, valorizar, né? E a gente se valorizar também, tá bom? Gi, vou te pagar agora, desculpa. Como pode melhorar? Acho que é isso por hoje, meus E amores. daí, o que eu quero pedir também? Que quando vocês for procurar o material no Telegram, se não abrir de primeiro, tenta novamente, reinicia o aparelho e tenta novamente, porque às vezes é o aparelho, não é os arquivos que não estão abrindo. Vocês têm que ver se vocês têm aquele negócio que abre PDF. Aí vocês têm que E baixar também no celular aquele aplicativo de PDF, tá? Porque às vezes o material tá salvo no formato que todo mundo abre, né? Então tá faltando algum aplicativo no seu celular. E a gente não é TI, né? A Gi também não entende tudo, eu também não entendo, gente. Então aí o que estamos que eu gosto de aprendendo fazer? também. Manda pra gráfica e manda o cara se virar. Fala, mano, faz esse trem funcionar aqui. Aí você terceiriza para um cara que é específico. Eu sou assim, eu não tenho medo de pagar, não. Eu tenho. Quando eu não sei fazer o negócio, eu falo, nossa, deixa eu despachar isso aqui, larga a mão dessa mão de vaca, né? Porque eu não sei de tudo também, tem hora que dá uns BOzinhos que eu preciso de alguém que tem mais inteligência ali, né? Então, manda para gráfica, fala pro cara, imprime, ajusta e se vira. E não enche meu saco. Tipo assim, fala pro cara, né? Se vira com esse arquivo aqui, tá bom? Mas a Uhum. Gi tá aí, ela tem a maior paciência do mundo. Eu não tenho, a Gi tem. Então, assim, de preferência, procurem agir para essa questão de material, mesmo porque a minha mente aqui é projetada para a cura espiritual, energética, para o campo de energia. Essas coisas de dia a dia, prática, rotina, gente, me erra. Por favor. Eu não tenho um pingo de paciência, eu também sou péssima em organização. Então, a Agi está aí para poder ajudar a gente nisso, tá bom? Daqui a pouquinho, se Deus quiser, a equipe vai aumentar e, e aí vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? Quando Belezinha? você, quando você falou para a gente pedir para as entidades, você colocou a luz do coração, aquela antroversa, retroversa, como é que é o nome da frase? Hum. Que toda energia egóica, obsessora, vocês vão me ouvir falar muito nisso, esse também é arroz com feijão, né? Toda energia egóica, obsessora, contraversa,
extraversa, compulsiva, que a gente já está trabalhando as compulsões, né? Compulsiva, negativa, demoníaca. E aí você também pode trazer coisas que vocês estão sentindo. A gente pode falar também toda a entidade de drogas e álcool. Uma coisa importante, a entidade, droga e álcool a gente não facilita. Você consegue conversar com bêbado? Não dá, né? Então, a entidade, droga e álcool, geralmente a gente tem que liberar toda a energia de álcool e drogas do corpo dela, para depois a gente conseguir mandar ela embora. Então, eu posso usar toda energia, né, egóica, obsessora, controversa, traversa, compulsiva, demoníaca, toda energia sob o efeito de drogas e álcool, que se afastem agora. Aí depois a gente vai ter uns protocolozinhos aí de. Até quero ver se tem nessa mesa aqui, se eu coloquei nela, gente. Ah, tem, olha lá, drogas, perfeccionismo e vícios, tá? Tem aqui, ó, lá no Conexão Prosperidade, ó. Tá bem aqui no cantinho da mesa, ó. Vocês vão achar aqui. Tá bem aqui, ó. Tá, já vou pedir para imprimir a minha já. Isso é o que vai ajudar. Posso ativar todos? Como que eu gosto de fazer, geralmente? Eu pendulo. O que que eu preciso ativar para minha casa hoje? O que você vai ativar para sua casa é diferente do que você vai ativar para o seu negócio. E é diferente do que você vai ativar para a sua vida, para você. Então, eu estou ali com a mesa, eu falo, ok, o que que eu ativo hoje? Põe o pêndulo lá no meio. O que que eu vou ativar para mim hoje, para a Késia? Às vezes vem uma energia. Aí eu gosto de perguntar, tem mais alguma energia para mim? Às vezes ativa tudo, né? Às vezes pede tudo, ok, vamos lá. O que que eu vou ativar hoje para minha casa? Posso fazer também para o meu marido. O que que eu vou ativar hoje aqui para o meu marido? Para os meus filhos. Então, vocês vão. O que que eu posso ativar para o grupo hoje? Vocês podem vender sessões de grupo, aprendam a fazer. Depois vocês podem criar. Gente, vende muito, faxinão de ambientes. É muito legal vocês lançarem esses grupos. Pessoal, faxinão de ambientes, 21 sessões por R$ 21. Olha que maravilha. Entra 100 pessoas, gente. Você cria disciplina para você, você oferece isso para as outras pessoas, tá? Vai apanhar um pouquinho sempre, porque a gente às vezes vai se deparar com energias novas. Ai, Kézia, eu tô percebendo aqui, nós teve um grupo uma vez, cara, tinha uma energia de pedofilia. Eu falava, cara, que trem bizarro, né? Mas enfim, às vezes era algum ancestral. E aí sempre vem energias novas, né? Cada cidade, cada estado, cada país, cada região, cada idioma tem as suas peculiaridades de entidade. A entidade é regional, não é verdade? Muda a música, muda a comida, muda a entidade. Então é muito legal quando a gente está num grupo e aí o terapeuta ele tem que ter um campo de neutralidade ali, tipo, de não julgar. Fala, opa, que agradeço pela oportunidade hoje de olhar para esse tipo de energia. Porque se você fala, Deus me livre e guarde, Kézia, eu não quero olhar para a energia de pedofilia. Uai, gente, como é que nós vamos curar os outros? E quem falou que não tem essa merda na sua ancestralidade? Né? Então a gente tem que sair do julgamento para a gente poder conseguir contribuir e enxergar o mundo espiritual. Gente, põe uma coisa na sua cabeça: todo abusador foi abusado. A gente não nasce doente, a gente vai adoecendo. Então, isso é esse. Agora, a gente também tem que entender, fala, não quer mudar, já é safadeza. Tem gente que é malandro e safado, entidade zombeteira, gosta da putaria, tá? E aí, o que que você faz? Não tem solução. A pessoa já fez curso, eu já fiz curso, eu já fiz tudo, e eu não consigo mudar essas entidades. Eu falo, não, você é sem vergonha. Eu sou desse jeito, o meu aqui, o papo é reto. Você é sem vergonha, você gosta dessa putaria. Então não enche meu saco e digo sim pro seu destino. E não tem nada de errado viver na putaria. Só não fica jogando a culpa nos outros. Eu gosto de putaria, pronto. Eu gosto de beber. Eu gosto de cachaça, eu gosto de ficar louca, eu gosto de usar droga, ok. Não estou aqui para te julgar. Só não vem falar que as ferramentas não funcionam, né? Porque depois que eu limpo o campo espiritual,
Eu tenho que mudar minha atitude. Só que é muito bom ser criança, é muito bom a gente jogar a culpa em demônio, em entidade o tempo inteiro, né? É difícil a gente mudar a postura, né, gente? Por isso que eu falo para vocês, isso aqui é para adulto. A gente tem que convencer a nossa própria mente aqui, tá bom? Aqueles cristais ainda tá em promoção, ainda que nem tava, que eu tentei comprar e não consegui. Ah, não sou eu que vendo os cristais. Aí vocês Ah, procuram na internet. É alguém, as meninas colocaram, acho que foi a Rô, né? Elas colocaram onde elas compraram, e aí no Mercado Livre, na Amazon, às vezes vocês acham. Eu tinha um fornecedor muito antigo, mas faz tanto tempo que eu não compro dele, eu não sei se está ativo, e as pedras dele eram mais carinhas. Pelo que a Rô falou, ela pagou um valor legal. Ou vocês vão numa loja de cristal da sua cidade, eu gosto geralmente de ver o cristal, né? Porque o cristal ele me chama também, assim, né? Eu fui para Chapada, se vocês às vezes colocar lá cascalho de cristais, é muito barato. Eu paguei, sei lá, R$ 45, tipo assim, meio quilo de cascalho de cristal, e vem todas as pedras, né? Então, essas mesas, assim, por exemplo, você vai ativar uma mesa dessa inteira, você precisa de muito cristal, né? Aí eu uso esses cascalhinhos. Eles são bem baratinhos e as cores, elas influenciam na cura, né? Mas eu também posso direcionar, né? Enfim, então eu uso os cristais também de forma muito aleatória quando eu uso os cascalhinhos, né? Ou eu uso os geradores. Tá bom, Gi, gratidão. A gente vai pegando uns macetinhos com o tempo, né? Mas se você às vezes colocar lá no Google, lá no cascalho de cristal, vocês vão ver que é um saquinho ali, parece que é saco de laranja, vem cheio de cristalzinho, é baratinho. E aí vocês têm um monte, que aí dá para ativar 10 mesas, né? Pra gente que trabalha com um monte de mesa e ajuda, tá bom? tá. Gente, amei. Muito obrigada por terem escolhido. Esse é meu tema preferido, Eu fui preferido. abduzida. Hã? Eu fui abduzida pro grupo. Isso, você foi abduzida, tá vendo? Presente, ó, já vamos tratar a sua casa aí, essa energia telúrica. Então, é um presente esse curso, é um presente às entidades da nossa vida. A gente às vezes apanha um pouquinho, porque quando a gente apanha, no sentido assim, são as nossas crenças, né? E aí a gente tem que flexibilizar as nossas crenças. Tinha preparado uma aula hoje, que a gente não falou nada da aula, mas eu deixei fluir aqui gostoso. Vou mandar depois o PDF aqui que eu fiz para vocês lerem, que a gente vai conversando durante o grupo também, ganhando tempo, ou fala na próxima aula, tá bom? Próxima aula, se eu não me engano, ficou segunda às 18? Ou ficou às 9? Eu dei uma mudadinha para privilegiar um pouquinho quem só pode à noite, né? Deixa eu só confirmar aqui se semana que vem ficou às 18 ou às 18, ó. Na próxima segunda a gente vai fazer essa aula às 18 horas, porque tem gente que não pode estar junto com a gente de manhã. Então, a próxima às 18 e a outra às 9 de novo, tá bom? Quem não puder assistir, mande as perguntas. Flexibiliza a forma e estrutura de receber, é importante. Ai, sem chatice, né? Vamos receber de tudo. Vamos contribuir com o reino de nós, né? A gente faz isso para que outros alunos possam participar ao vivo também. Por mim, eu só dava aula de manhã, não gosto da aula à noite, porque eu não tenho muita energia à noite, mas eu faço isso de generosidade mesmo para poder, que eu sei que é muito gostoso participar ao vivo também, né? Então eu fico me flexibilizando um pouquinho, até para não ficar muito velha coroca, né? Eu não trabalho mais à noite. E eu fico me flexibilizando também, vou criando um desconforto na minha agenda, tá bom? Então, próxima segunda aula às 18 horas, assistam às mesas, chamem a Gi no que for necessário, e vou gravando vídeos também mostrando como que usa a mesa, presta atenção no grupo, me adicionem na lista de transmissão, quer dizer, salvem o meu contato, porque eu vou criar uma listinha de transmissão, que aí eu vou mandando algumas mensagens, porque vocês não lê, né, gente? Não tá dando a cara, não lê. Então, a lista de transmissão aí vai, tipo, no seu WhatsApp. E adicionem, por favor, o contato da Gi, presta atenção no que eu tô falando. Salvem o contato da Gi e o contato do meu filho Tomás, tá tendo muita fraude na internet. As pessoas vão te procurar, ai, a Kézia tá lançando aqui o curso tal por R$ 9,90. Aí vocês vão lá, manda o Pix. Gente, a gente não lê, né, o Pix, né? Eu comprei 2 passagens de avião ano passado, perdi uma grana, cara. Eu fui tão burra
Porque, tipo, a hora que eu fui lá pagar o Pix, né, tava lá, Josefaldo. Ai, que ódio, gente, eu sou assim. Aí hoje, a hora que eu vou fazer o Pix, eu leio lá o nomezinho do Pix, né, para poder ver se tá tudo certinho. Então, tá tendo muita fraude, né? E sabe por quê que tem tanta fraude no mundo espiritual? Vocês querem saber? Porque a gente é muito bonzinho. Ou coisa de trapear é terapeuta. Existe uma máfia hoje de fraude só para ganhar dinheiro dos trouxas, de nós. Porque a gente é muito boazinha, quer contribuir com todo mundo, quer ajudar todo mundo. Gente, não dá. Vocês têm que desenvolver. A gente vai falar da energia da morte aqui também. Que é você, a gente vai estudar algumas entidades de linha de esquerda. Tem que estudar Exu, Pombagira, Zé Pilintra, porque você tem que saber a linguagem da malandragem, porque na hora que você encontrar um malandro, você sabe quem que é. A malandragem que habita em mim, saúda a malandragem que habita em vocês. Para de querer ser de luz. A gente tem que ter esse tônus, né, de tipo, né, malandro, malandro e mané, mané. Então, a gente, na hora que você olha para a pessoa, você fala, quer ensinar o padre a rezar a missa? Dá licença. Agora, a gente vai comprando os pontos de vista de espiritualidade, paz e amor, Hare Krishna. Gente, aqui é namastreta. Combinado? É namastreta. Metade luz, metade treta. Porque senão, meus amores, a gente é abusado 24 horas por dia. Terapeuta é tudo meio trouxa. Esses um cara me mandou mensagem assim. Ele queria o curso do Arcanjo Miguel de graça, né? Ai, porque um monte de vício e tal, você não me daria. Eu sou super de dar tudo para todo mundo, assim. Mas eu fiz pergunta na hora, eu falei, né? Aí eu falei, fiz pergunta se era contribuição dar o curso para esse cara, tal, veio 30%, nem respondi o cara, gente, porque é isso. A pessoa para sair do abuso de droga e álcool, ela tem que querer demais. Então, assim, e eu não sou mãe mais, sabe? Eu ia trazer esse cara pro grupo, ia trazer umas energias que o grupo já estava super afinadinho, super bonitinho. Não sou Maria Teresa de Calcutá, né? Então ia trazer às vezes aquela egrégora pro grupo, às vezes o cara é patrulha da fraude. Nossa, ia encher o saco, era atrás de graça, gente. Não, tem coisa que nem pagando tá compensando. Imagina de graça umas tretas assim, sabe? Então, vocês têm que entender que a gente não é centro de reabilitação, porque a pessoa pagando ela já não recebe. Imagina sem pagar. É muito importante a gente honrar o que a gente está recebendo, e o dinheiro é essa energia que honra. E agradecendo, né, a energia do dinheiro, que permitiu com que vocês estivessem aqui, que me permitiu também fazer tanto curso legal para poder trazer tudo isso para vocês, tá? Para quem não sabe, tenho vários cursos avançados internacional do Axis de entidade também, tá bom? E, enfim, eu busco muita coisa fora, porque o Brasil é muito dramático para trabalhar com entidade, por conta da Umbanda, né? Então eu busco muita informação fora, porque, tipo, ainda mais quando é entidade ancestral, vou mandar uma aula bônus para vocês falando sobre a entidade ancestral. Me cobrem, porque às vezes eu esqueço. Porque eu gosto muito do ponto de vista do Axis sobre a entidade, é sem mimimi. Ah, não importa se é vovó, pai, mãe, vai catar coquinho, vai continuar seu plano de evolução, né? Agora, no Brasil, a gente é muito dramático com entidades e por isso que às vezes fica tão difícil a gente se libertar de alguns lugares, tá bom? Vou mandar essa aula para vocês, que ela é bem legal. Inclusive, o cara que dá aula junto com a Xena, é uma aula aberta, ele é japa, né? Cara, samurai, nossa senhora, é muito difícil. Os japa, eles são muito rígidos, né? E é muito clã, é muito família. É muito difícil, às vezes, sair, né? Indígena, cara, Ave Maria. Quando tem um clã, assim, a gente fica muito condicionado às crenças do clã, né? Então, às vezes, assim, dar o limite para elas para mim, é o mais difícil. Eu apanho, eu tenho dificuldade de dar limite para os meus ancestrais. Vivos e desencarnados, com corpos e sem corpos. É um treino todo dia aqui, ó. Chega, basta. Eu sou adulta, tá bom? Então, gratidão, gente. Beijo, muito obrigado e até semana que vem. Aliás, até daqui a pouquinho a gente vai conversando no grupo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.